Capítulo 23, verso 6. Quando chegar no 11, põe na Nova Versão Internacional, por favor, na NVI, só no 11. Os demais pode ser na Almeida, Revista e Corrigida, que está projetada. A palavra de Deus vai dizer assim, eu vou acompanhar com vocês. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Verso 7, e havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Verso 8, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Verso 9, originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. Se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Verso 10, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado. Você pode repetir? Despedaçado. Temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para fortaleza. E aí o verso 11, muito obrigado, na Nova Versão Internacional, a Bíblia vai dizer assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, eu vou ler aqui na televisão, guarda isso no seu coração agora: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Feche os seus olhos nesta hora em nome de Jesus. Deus amado e querido, eu repreendo nessa noite, eu repreendo, Senhor, toda distração, em nome de Jesus. Eu repreendo, Pai, toda preocupação com as coisas lá de fora, toda seta nesse coração, toda tristeza semeada antes ou durante esse culto. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, tudo que vem atrapalhar de ouvirmos a Tua voz. E clamo, Deus, uma vez mais e de forma diferente, vem falar aos nossos corações nessa noite, vem ministrar ao profundo do coração a Tua palavra nessa noite. Eu me coloco, Pai, como Teu falho e humilde instrumento, e clamo que por Tua graça, minha vida possa ser uma vez mais instrumentalizada nas Tuas mãos. Vem falar com cada um de nós, em nome de Jesus eu clamo, e para a glória deste nome, amém. Você pode se assentar. Tira um pouquinho, abaixa um pouquinho meu microfone, estou sentindo ele alto. Isso, aí mesmo, e me dá um pouquinho desse retorno aqui, por favor. Obrigado, Ana. O tema dessa mensagem, e o pastor leu a mesma mensagem que ele pregou na terça-feira, sim, porque é a parte 2 da mensagem de terça-feira. Terça-feira nós falamos a respeito de assistidos por Jesus, e essa palavra, eu confesso a vocês, teve uma pessoa que na quarta me falou assim: pastor, deu mole. Eu falei, por que eu dei mole? Essa palavra era para ter sido pregada no domingo. Eu falei, calma, rapaz, calma, que a palavra, ela não se esgotou na terça. A palavra, ela continua produzindo resultado. Ela é como um revérbio que o teclado faz. Vocês vejam, o teclado está tocando, ele tem efeito dentro de uma caverna, né? Parece que o som está entrando e dissipando dentro de uma caverna, ele não se limita, né? A palavra, ela age desta forma no nosso coração. A palavra, ela entra no nosso coração e ela vai produzindo eco, ela não se esgota. A passagem que nós lemos foi o capítulo 23 do livro de Atos.
Eu preciso dizer para vocês algumas coisas que eu não disse na terça e outras que o Espírito Santo ministrou o meu coração nesses dias, de terça para cá. Desde o capítulo 21, Paulo está sendo advertido, alertado, de que a passagem dele por Jerusalém seria problemática. Lemos no capítulo 21, nos primeiros versículos, que a Bíblia nem fala quem são os irmãos, mas a Bíblia fala que os irmãos advertiram e falaram com Paulo nem para ir, falaram: não vai para Jerusalém, porque Deus está mostrando que lá em Jerusalém você vai passar dificuldade. Paulo, que também tem intimidade com Deus, não são só os irmãos que têm, entende que era necessário sair de Cesareia, ir para Jerusalém, porque Jerusalém seria um ponto em que ele teria uma pequena pausa, e que depois de Jerusalém, a meta era estar em Roma. Ou seja, Paulo tinha 3 destinos: Cesareia, Jerusalém e Roma. No capítulo 22, então, ele sai, no 21 ele sai de Cesareia e pousa no meio da trajetória, em Jerusalém. A Bíblia vai dizer, Paulo já está sendo perseguido, Paulo já está sendo observado, já não estão satisfeitos, os judeus não estão satisfeitos com a forma que ele está pregando. E aí a Bíblia vai dizer que Paulo é preso pelo tribuno para averiguações. Às vezes a gente vê na televisão, fulano foi detido para averiguações. Eu falo como advogado, essa prisão é ilegal. Não existe deter para averiguações. Ou a pessoa é presa no flagrante delito, ou existe um mandado de prisão contra a pessoa. Não existe deter para averiguações. Mas a verdade é que Paulo foi detido para que pudessem colher outras informações. E aí, quando começam a querer maltratá-lo, Paulo faz algo que às vezes o crente não faz. Paulo reivindica os seus direitos. Às vezes a gente pensa assim: eu vou orar, vou deixar para lá. E aí quando botam a mão em Paulo, ele fala: segura, eu tenho cidadania romana, eu sou cidadão de Roma. O próprio tribuno, Cláudio é o nome dele, o próprio tribuno olha para Paulo e fala: você é cidadão legítimo romano? Ele fala: sim. Então todo o processo movido contra mim tem que respeitar, como dizia o antigo presidente, as 4 linhas da Constituição. Todo processo contra mim tem que ser feito dentro da lei. Paulo reivindica os seus direitos. O tribuno então, querendo abusar dele, não pode mais, porque ele é cidadão romano. Inclusive ele fala em grego na sua defesa, ele fala em hebraico na sua defesa, mostrando que não é um bobalhão, mostrando que não é um qualquer, mostrando que não é um comedor de angu, mostrando que é alguém que Deus escolheu a dedo para fazer a obra dele, mostrando que é um homem estudado, preparado, que não está ali vendendo cesto à toa, ele está pregando a palavra, mas que foi escolhido no caminho de Damasco a dedo pelo Espírito Santo. Aleluia. E eu quero dizer na tua vida que tu não está aqui hoje à toa, que Deus não te deu dons, talentos, vida, fôlego de vida. Deus não te dotou isso sem propósito. Deus não te entregou coisas para ti, não confiou coisas em tuas mãos à toa, sem sentido ou sem propósito. Ele te entregou algo e Ele te revestiu para que tu possa fazer o melhor no reino dEle. Aleluia. E aí Paulo faz sua defesa em grego, outra parte ele faz em hebraico, ele ainda gasta o aramaico. Ele fala em 3 línguas a sua defesa. O tribuno fica sem saber o que fazer, não tem como acusá-lo, não tem do que acusá-lo, senão de estar pregando a palavra. E até onde vimos,
Pregar a palavra pura e simplesmente não era um crime, não se tratava de um crime propriamente dito. E aí a gente entra no capítulo 23, onde acabamos de ler, do 6 até o 11. O capítulo 23 inicia com Paulo no conselho dos sacerdotes. O tribuno não sabe muito o que fazer com ele, então leva Paulo no conselho onde estão os sacerdotes da lei judaica. Irmãos, o sumo sacerdote já abre a sessão. O sumo sacerdote é como se fosse o pastor do pastor do pastor, o pastorzão presidente é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote já abre a sessão dizendo: dá na cara dele. A sessão já é aberta com uma ordem do sumo sacerdote julgando e condenando o apóstolo Paulo, dizendo: acerta a cara dele. E a Bíblia vai dizer que esse homem, cheio de Deus, o homem que varreu a Europa, a Ásia, pregando a palavra, ganhando vidas, o homem que revolucionou a pregação da palavra, o homem a quem Deus revelou o evangelho da graça, o homem que Deus era com ele, a Bíblia vai dizer que ele toma na cara, a Bíblia vai dizer que ele sofre um ferimento na boca. E tem gente ficando triste às vezes porque alguém não deu a paz do Senhor. E tem gente às vezes pensando em desistir por pouca, nenhuma ou qualquer coisa. Nós estamos diante de um homem referendado. Nós estamos diante de um homem assim, com toda a base e estrutura, e ele toma na cara. E eu aprendi que não se dá na cara, não se bate nunca na cara de homem. Qual homem que já escutou isso? Todos, né? Nunca se bate na... Você pode acertar a canela dele no futebol, pode derrubar e falar que foi sem querer, mas bater na cara de um homem, não se faz isso, que você está desafiando a hombridade dele. Não é verdade? E Paulo é homem, tanto que ele é homem que quando batem na cara dele, ele vira para o sumo sacerdote e fala assim, vamos ler. A expressão que ele usa é interessante. Vai dizer, versículo 3, Raquel, por gentileza. Paulo lhe disse, pode deixar na Almeida Revista e Corrigida, por favor, Raquel, aí. Paulo lhe disse, Paulo está dizendo para o sumo sacerdote, Deus te ferirá parede branqueada. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei manda me agredir, manda me ferir. Paulo chama o sumo sacerdote, ele insulta o sumo sacerdote e chama ele de parede branqueada. Aí eu fui pesquisar, porque outras versões da Bíblia também falam parede branqueada, e Paulo quis chamá-lo na verdade de hipócrita. A semelhança da expressão sepulcro caiado. Você vai no cemitério, a gente inclusive está vendendo lá no escritório um túmulo de frente para o Cristo, 80 mil, né, Lucinete? 100 mil, mas ele deixa por 80, lá no São João Batista. Irmãos, o túmulo é lindo, todo de granito. Se você marcar uma visita, a nossa irmã Lucinete vai te levar lá para você ver o túmulo para comprar. Tem vista para o Cristo. Aí quando o rapaz do cemitério falou que tinha vista para o Cristo, ela perguntou, para quê? Quem vai ver o Cristo depois que estiver morto? Mas ele falou que para botar no anúncio, então está lá no nosso anúncio, o túmulo tem vista para o Cristo. Tem vista para o Cristo. Todo de granito, as lápides, ele é lindo o túmulo por fora. Sabe o que tem dentro dele? Restos mortais. Alguns a gente sabe nem de quem é. O proprietário inclusive quer jogar alguns fora para ele conseguir vender mais rápido. Paulo está chamando o sumo sacerdote de parede branqueada. Ele está dizendo assim, você é como esses túmulos de granito, são lindos por fora, podres por dentro. E a gente vive uma geração que gasta, cosmético é um negócio caro, né, irmãos? Não vai no dermatologista não, tá?
vai no dermatologista, reclama de qualquer coisa, ele te passa uma pomada de R$190, segura. Tudo que é de beleza, cosmético, produto de beleza é caro, né? Você vê pessoas gastando milhares de reais com as suas peles, com as suas unhas, com o seu rosto, e o coração está podre, destruído. O sumo sacerdote então, no verso 3, ele é uma parede branqueada, porque ele leva sobre si o cargo, mas na hora de cumprir a lei ele não cumpre, ele condena um cidadão romano sem provas, e aí você não sabe o problema que isso dá. Já queriam um motivo contra Paulo. Sabe quando querem um motivo? Sabe quando a gente às vezes sem querer dá um motivo? Já estavam procurando um motivo contra ele, ele deu um motivo. E ele, na sua defesa, ele disse: desculpa, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. É claro que Paulo sabia. Quando ele diz que não sabia que era o sumo sacerdote, ele está dizendo: as atitudes dele não eram atitudes de um sumo sacerdote. Porque é impossível que ele não soubesse. A roupa é diferente, o destaque é diferente. Ele sabia que se tratava de sumo sacerdote, mas a verdade é que Paulo insulta o sumo sacerdote, e agora a vida dele está em perigo. Ele foi preso, ele está sendo julgado no conselho. Só que Deus dá uma estratégia para ele. Estou só introduzindo, daqui a pouco eu começo a pregar. Qual é a estratégia, pastor? Ele está vendo que fariseus e saduceus estão contra ele. Fariseus e saduceus eram duas ramificações do judaísmo. Os fariseus acreditavam no espírito, na ressurreição. Os saduceus não acreditavam nem em espírito, nem em alma, nem em ressurreição. E aí Paulo fala assim: eu sou fariseu, eu creio para a ressurreição. Irmãos, quando Paulo fala isso, ele deixa de ser o foco, e os fariseus e os saduceus começam a brigar entre si. E aí eu vou no versículo, Raquel, deixa eu ver se é o 8, versículo 9 e 10, Raquel. Paulo joga a semente e os fariseus e os saduceus ficam brigando. Havendo grande dissensão entre os dois, o tribuno, que é o oficial, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, manda descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles e levassem para fortaleza. Olha o que acontece. Paulo então lança uma discussão. Os homens se distraem brigando um com o outro. Enquanto eles estão brigando, o tribuno pensa assim: vão matar Paulo, vão despedaçá-lo, eu vou retirar ele daqui e levar ele de volta para a prisão. Olha só, Paulo foi para pregar em Jerusalém, um pouquinho. Depois da pregação ele ia para Roma. E agora, irmãos, ele está preso em Jerusalém. Ele só não foi morto agora no conselho, porque ele usou uma estratégia para distrair o pessoal. Enquanto o pessoal se distraiu, ele foi retirado pelo tribuno. Mas a Bíblia vai afirmar que depois desse episódio, 40 judeus, 40 entraram em jejum, sem comer e sem beber. E o propósito era: só vamos voltar a comer e beber depois que despedaçarmos a vida de Paulo. Sabe o que eu observo? O inimigo, ele não está só satisfeito em fazer a gente parar. A estratégia do inimigo não é só fazer você parar. A estratégia do inimigo é despedaçar. Despedaçar. E se o nosso coração não estiver muito aberto para a palavra de Deus, uma palavra
dessa como hoje, como de terça, como Deus tem nos falado, se o nosso coração não estiver muito aberto para aquilo que o Senhor quer fazer, lamentavelmente você vai perceber vidas sendo despedaçadas, famílias sendo despedaçadas, filhos despedaçados, casamentos despedaçados, ministérios despedaçados, porque a estratégia dele é despedaçar. E aí você pergunta assim: pastor, o que Paulo fez de tão grave para ser levado ao conselho, para que queiram despedaçar a vida dele? O que ele fez de tão grave? Irmãos, ele apenas pregou a palavra, ele apenas cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. Entenda, você que está aqui nessa noite, você não precisa provocar ninguém, às vezes, você não precisa arrumar problema com ninguém, às vezes você não precisa brigar com ninguém, às vezes fazer o que Deus mandou você fazer é o suficiente para que o inimigo se levante tentando te destruir. Não precisa fazer inimizade com familiar, com gente do seu trabalho, com gente da igreja. Não, é só você fazer o que Deus está mandando. É só você em humildade seguir, buscar, e começa a se levantar algo contra a tua vida. Começa a se levantar. Mas eu não estou me referindo, entenda nessa noite, eu não estou me referindo a crentes arrogantes, não estou me referindo a pessoas que só querem cargos, gente que não é servo, que não quer servir, gente que não quer servir a Deus, não quer servir as pessoas, gente que se tirar o microfone eles vão embora. Não estou me referindo a essas pessoas, não. Eu estou me referindo a você que é de Deus. Eu estou me referindo a quem quer fazer a vontade de Deus, a quem quer com simplicidade cumprir um propósito. Basta que você determine no teu coração cumprir um propósito. Eu vou te dizer, vão se levantar situações contra a tua vida. Vão se levantar. Paulo agora está na prisão. O plano era ir para Roma. Paulo Júnior, o plano foi suspenso. Jonas, o plano foi suspenso, porque agora Paulo está preso. E quantos planos a gente faz? Você faz plano da tua célula multiplicar, você faz plano de se batizar nas águas, você faz plano de falar assim: vou ajudar o pastor Felipe naquela área que a igreja está precisando. Aliás, obrigado às pessoas que estão entrando no Envolva-se, se oferecendo. A maioria dos irmãos estão se oferecendo para limpeza, mas você pode se oferecer para mídia, para uma série de coisas. Eu descobri quem é o João da Silva, que trollou a gente no Envolva-se. Sabe quem é? Isabelle. Ela entrou e pôs João da Silva. Bom, ela não assumiu, mas ela riu na hora, eu sei que foi ela. Não faça isso que eu vou descobrir. Mas deixa eu te dizer, basta que tu proponha no teu coração: eu quero ajudar, eu quero servir. Pastor, o dia que for lá no Atacadão, no Dom, no Açaí, é açaí, tá, irmãos? Não é açaí não, acento agudo no i, oxítona, açaí. O dia que for no açaí, eu quero comprar também a cesta básica, eu quero ajudar, carregar o peso, eu ofereço meu carro, eu quero ofertar também, eu vou doar meu tempo que eu vou estar de férias. Basta tu se oferecer. Vão começar a se levantar para te despedaçar. Aqui Paulo está na prisão. Paulo está passando por um momento crítico. Assim como a pastora Antonieta Rosa, que a missionária falou aqui a respeito dela. A pastora Antonieta Rosa, eu era criança, 14 anos, adolescente, 14 anos, da idade do João. Ouvi o debate da 93, eu já aprendi com a pastora Antonieta Rosa. Deus a levou no leito. No leito as enfermeiras ficavam
uma jogando veneno da outra. Ela pegou a mão das duas enfermeiras e juntou. Ela não conseguia falar. Ela juntou a mão das enfermeiras que ficavam uma fazendo fofoca da vida da outra, e ela não proferiu uma só palavra. E Deus restaurou as duas enfermeiras. E eu pensei, para cumprir o propósito, às vezes não precisa dizer uma só palavra. Pastor Antonieta estava em estado crítico, mais de 80 anos de idade. Mas mesmo em estado crítico, os planos de Deus não foram cancelados na vida dela. Irmãos, eu já estive em estado crítico algumas vezes, não de saúde, mas todos nós nos vemos eventualmente em estados críticos de ordem emocional, estados críticos de ordem espiritual, estados críticos de ordem ministerial. Várias áreas da nossa vida passam por estados críticos. E Paulo aqui agora ele está preso e tem 40 fazendo jejum para matá-lo. Nem ele sabe, nem o chefe da prisão. Ele está num estado crítico, e Deus está falando hoje com pessoas que estão em estado crítico. Talvez o teu coração aqui hoje está num estado crítico, seco, árido, querendo parar, dizendo: Deus, eu cheguei no meu limite. Estado crítico. E eu quero te dizer que Paulo também estava no estado crítico. Entre parênteses, eu quero destacar, ele estava em estado crítico, mas ele vinha fazendo tudo certo. Olha o que vai dizer o verso 11 na nova versão. Obrigado. Quem nunca teve uma noite em estado crítico? Quem nunca? Quem nunca foi dormir uma noite no estado crítico? Senhor, se tu não fizer hoje, não sei o que vai ser de mim. Senhor, se tu não falar hoje, não sei o que vai ser da minha vida. Senhor, não sei, Senhor, estou no estado crítico. Paulo estava. E quando ele estava no estado crítico à noite, Patrícia Martins, olha o que aconteceu. A Bíblia não diz que ele se pôs de joelho, não. A Bíblia diz que o Senhor, pondo-se ao lado dele, eu vou repetir, o Senhor pondo-se ao lado dele. A Bíblia vai dizer que o Senhor se pôs ao lado dele. Um dia, a pastora Antonieta tem seus testemunhos, a gente tem os nossos. Um dia, 2 meses eu era o pastor dessa igreja. Eu ainda era o irmão Felipe. Alguns me chamavam até de PH, porque meu nome é com PH, você está vendo ali. A gente entrou no estado crítico aqui na igreja. Muitos sabem o que aconteceu. Influências externas queriam pegar a chave da igreja. Eu fui para o estado crítico na madrugada. E aí eu falar com Deus, pouco eu conseguia falar, porque as palavras não saíam. E essa é uma oração que eu faço muito ela, de não conseguir falar às vezes. Eu balbuciava, eu gemia na presença de Deus. E Deus naquele dia, Ele se pôs do meu lado. E Deus naquele dia, Ele me revelou coisas tão profundas, que eu não tive sequer coragem de contar para a igreja naquela semana. Eu só tenho coragem de contar depois que acontece. Veja, entenda, no estado crítico, o Senhor se põe
ao seu lado. Deus não está alheio ao que tu está passando. Deus não está alheio ao que tu está enfrentando. Deus não está ignorando o teu sofrimento e tuas lágrimas. Ele, você pode não ver, até não sentir, mas Ele se põe do teu lado. Aleluia. Eu posso até conjecturar Paulo sozinho, isolado na prisão, jurado de morte, viagem a Roma cancelada. Vários questionamentos poderiam brotar no seu coração, como brota no teu, como pode brotar no meu. Surge o Senhor e diz: eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. E essa voz fala nessa noite, nessa tribulação, nesse momento crítico, nessa fase que tu atravessa: eu não perdi o controle da tua vida. Aleluia. Mas tem uma coisa que a gente tem que ter no momento crítico. Vamos voltar no 11, Raquel. Minha voz está indo embora. O Senhor se põe do lado dele. E por isso que eu pedi a NVI, porque na RC a tradução é ânimo, o anime. Se põe pra gente, por gentileza, se eu estiver enganado, Raquel. Tenha ânimo, tem ânimo. Volta na NVI. Olha essa palavra aqui. O que está escrito aqui? Coragem. Você pode repetir? Coragem vem do grego tarsel. Significa coragem, significa ânimo, significa ousadia, significa na sua raiz ousar. Deus está dizendo: ouse, tenha ousadia. Assim como você testemunha em Jerusalém, o inimigo está dizendo que foi cancelada a tua viagem, o inimigo está dizendo que tu está preso, o inimigo está dizendo que tudo acabou, mas eu estou dizendo, você vai testemunhar em Roma também. A tua viagem não vai ser cancelada, você vai avançar. O panorama era todo derrotista, o panorama era todo de derrota, e Deus está dizendo: coragem, você vai avançar. Você pode virar para quem está do teu lado aí e dizer assim: mas é profético, não é aquele parte do Senhor que a pessoa entende, passeou. Passeou? Não, irmão, não passei não, fiquei em casa. Não, é profético. Você vira para quem está do teu lado, na frente e atrás. Eu vou falar aqui com o Guilherme. Coragem. 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 Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu estou caminhando já para o final. Só tem mais meia hora. Segura aí. Brincando. Sabe o que Deus está dizendo? Alex, olha essa. Deus está dizendo: eu vou cumprir o propósito. Deus está dizendo: eu vou cumprir o propósito na tua vida. Mas tu tem que ter coragem. Tu tem que ter ousadia. Eu estava conversando com a minha esposa, ela me deu uma chamada. A gente falava assim: nossa, Nova Unção investiu nesse congresso e certamente não arrecadou isso. De 30 a 50 mil reais um congresso desse que foi realizado ontem. Quantidade de pregadores, de tudo. E eu falei assim para ela: como é que eles têm coragem? Aí ela falou assim: eles têm uma ousadia que você não tem. Você gosta de tudo programado direitinho, programar antes, guardar o dinheiro antes, depois fazer. Eles têm uma ousadia que você não tem. Deus está falando: ousadia.
ousadia. Aquele louvor antigo, Rompendo em Fé, ele diz assim: com ousadia vou mover no sobrenatural. Tem gente querendo ser usado por Deus, mas não tem coragem. Tem gente querendo que o propósito se cumpra, mas não tem ousadia. Tem gente querendo avançar, tem gente querendo progredir, tem gente querendo ir à frente, mas não consegue dar um passo, pelo amor de Deus. Tem gente que não consegue levantar da cama. Tem gente que não consegue acordar para uma EBD. Eu falei da oração, na hora estava meio assim disperso. Hoje a gente faz escala de oração em casa, você ora de onde você quer. Mas eu sou do tempo, alguns aqui ainda são raiz. Eu sou do tempo que a escala de oração era presencial. Tinha homem, tinha macho, não é machucado não é homem que tem medo de barata não. Tinha homem que orava 30 dias de 2 às 4 da manhã. 4 ele ia trabalhar. Como é que você explica isso, pastor? Coragem. Tinha homem que orava de 4 às 6, o soninho picotado, e 6 ele saía daqui para trabalhar, 30 dias direto. Mas era homem com H, irmãos. Hoje o homem tem medo de barata. Hoje o homem, não vou nem falar. Irmãos, a gente está numa geração que tem que aprender muito com os antigos. Tem que sentar para escutar a pastora Antonieta e ficar o dia inteiro escutando. Tem que levantar uma geração que tem coragem. Nós estamos vivendo uma geração que não tem coragem de enfrentar o travesseiro. Nós estamos numa geração que não tem coragem de enfrentar o ônibus cheio. Nós estamos numa geração que não tem coragem de enfrentar uma enxada, de enfrentar um peso. Nós estamos numa geração que não tem coragem de dobrar o seu joelho e fazer uma mínima de uma oração. Eu estou te dizendo, às vezes o propósito não se cumpre porque falta coragem. Coragem. Eu sou do tempo que marcava limpeza na igreja. Tinha uma irmãzinha aqui que já tinha quase 80. Aí a gente chegava para participar do mutirão de limpeza. A veinha já tinha limpado tudo sozinha. A gente tem uma geração hoje que fala que vem, que não vem. A gente tem uma geração hoje que não pega um balde d'água. A gente tem geração hoje que tem medo de vassoura. Mas a geração passava, quando você chegava, eles já tinham feito. E a gente perguntava: por que você não esperou a gente chegar? É para o meu Deus, eu gosto de fazer sozinha. Eu gosto de fazer com excelência o melhor para o meu Deus. Faz outra coisa, que esse aqui faço eu. É uma geração que precisa de coragem. Deus está dizendo para Paulo: eu tenho propósito. O propósito eu quero que se cumpra, mas vai se cumprir quando tu tiver, do grego tarsel, coragem e ousadia. Será que a gente está tendo ousadia? Para crer que Deus vai fazer? Para crer no que Deus tem falado? Será que a gente está tendo ousadia suficiente para crer que Deus vai mover o sobrenatural? Que Ele vai trazer à existência coisas que ainda não existem? Deus está dizendo para Paulo: volta no 11 por favor. Coragem. Assim como você testemunhou em Jerusalém, também vai testemunhar em Roma. Eu vou para o terceiro, e aí eu termino. Primeiro, Deus está ao seu lado em momentos críticos. Segundo, para ser didático, o propósito vai se cumprir, mas tem que ter alguma coragem nesse coração. Tem que ter alguma ousadia nesse coração. Terceiro, Deus levanta pessoas nos momentos críticos. Eu vou repetir.
Deus levanta pessoas nos momentos críticos. A gente teve um professor de EBD aqui quando eu era criança, adolescente, que era de Nova Iguaçu, e ele não pôde mais nos ajudar. Classe cheia de jovens, de adolescentes. Na aula seguinte, o pastor colocou uma irmã. Só para você ter uma noção da aula dela, ela falou assim: olha, Jesus antes de nascer não existia, passou a existir depois que nasceu. Eu tinha 16 anos, eu falei, está errado, mas tudo bem. E aí ligaram para a nossa matriz, lá para o pastor Sebastião, manda um professor, que a irmã aqui não acredita nem que Jesus é Deus. A irmã nem sabe que Jesus existiu desde sempre, ela acha que Jesus passou a existir no dia que nasceu. Manda um professor. E o pastor Sebastião estava do lado do evangelista Fernando. Um dia eu apresento o Fernando para vocês. O evangelista Fernando falou assim: põe o Felipe. E aí eu procurei o Felipe. O Felipe era eu, com 16 anos. E aí falaram: a ordem que veio do pastor presidente é que você assuma a classe. Com 16 anos. Tinha gente de 17, 18, 19. E aí vou eu com 16 anos, da idade da Duda. 16 você tem, Duda? Da idade da Raquel. Vou eu assumir a classe, dar o meu melhor. Isso fez agora, 30 de outubro, 24 anos. Para receber as coisas que Deus tem para nós, deixa eu te dizer, tu tem que ter coragem. Sabe o que Deus fez para resolver essa situação? Sabe o que Ele fez? Ele fez o que Ele está fazendo em Barros Filho hoje. Ele fez o que Ele está fazendo em Barros Filho nos últimos 4 anos. Sabe o que Ele fez, Alexandra, Jonas, para resolver essa situação? Irmã Célia, Deus levantou, sabe quem? Um jovem. Eu vou repetir. Deus levantou um jovem. E parece, Deus é criativo, mas nesse quesito Ele me parece repetitivo. Porque Golias está zombando de Israel. O que Deus faz? Levanta um jovem. Saul, reprovado como rei, Lucinete. O que Deus faz? Levanta, Brenda, um jovem. A igreja de Éfeso estava precisando de um pastor. Sabe o que Deus faz, Jonas? Levanta um jovem pastor chamado Timóteo. Sabe o que Deus faz para ajudar Paulo? Levanta um jovem. O jovem é o sobrinho dele. No grego, o jovem pode ser também adolescente. E aí o jovem escuta a trama contra o tio dele. Opa, esses 40 em jejum para matar Paulo, Paulo é meu tio. Ele vai visitar o tio na prisão, um jovem. Hoje os jovens, eles estão meio alienados, né? Os jovens parecem que estão meio assim, fora da realidade. Eles veem que o ferro está ligado, alguém esqueceu, eles deixam para casa pegar fogo. Eles não estão muito antenados assim, né? Mas aquele jovem percebeu: é meu tio, estão querendo te matar. Aí Paulo fala com o tribuno: tribuno, estão querendo matar meu tio, 40 pessoas em jejum e prontinhos para pegar ele. O tribuno pega Paulo, faz uma comitiva e leva ele em segurança para falar com o governador Félix. A vida de Paulo é poupada, porque Deus levanta um jovem. Jovem aqui não é bem a idade, entenda. Senão quem não se considerar jovem está excluído, como eu, que já estou com 41. Jovem não é a idade. Jovem aqui é a disponibilidade. Sempre que Deus te contempla em momentos críticos, Ele levanta alguém que tenha disponibilidade
Disponibilidade não é tempo livre, que ninguém tem tempo livre, até quem tem não vai falar que tem. Disponibilidade não é tempo livre. Disponibilidade é um coração dizendo: Senhor, pode me usar, usa-me, eu estou disponível para ser teu servo. Eu vou arrumar um espaço na minha agenda, eu vou remir melhor o meu tempo, eu vou administrar melhor minhas atividades, mas eu estou disponível. E eu quero terminar hoje dizendo: Deus, quando tem alguém em momento crítico, Ele levanta pessoas disponíveis. Será que tu está disponível hoje? Será que hoje o teu coração está disponível? Será que hoje a tua vida é encontrada disponível? Vou até parar de pular. Minha esposa pulou ontem tanto, perdeu a respiração e desmaiou. Aí o pessoal: esposa do pastor Felipe. Hein, Fabiana? Disponível. Paulinho, missionária. Deus está procurando gente disponível. O sobrinho é levantado em prol da vida de Paulo. Deus levanta pessoas que sabem o que você não está sabendo, que veem o que você não está vendo, para somar na tua vida nesse momento crítico. Tu recebe? Tu recebe na tua vida? Se tu está em momento crítico, Deus levanta pessoas para a tua vida. E se tu está disponível, tu é levantado para a vida de alguém. Oh! Deus está dizendo nessa noite: isso aí que tu está sentindo no teu coração, que veio te contaminar, veio para te despedaçar. Mas a boa notícia é que tu veio aqui hoje, porque algumas de vocês foram no congresso ontem. A boa notícia é que tem renovo para a tua vida. Nesse estado crítico, tem presença de Deus para você. Nesse estado crítico, tem o Senhor se pondo do teu lado, tem o Senhor se pondo do lado da tua vida. Aleluia! E nesse estado crítico, deixa eu te dizer, hoje o Espírito Santo te ajuda a ter ousadia nesse coração, a ter ânimo nesse coração, a ter coragem nesse coração. E eu termino dizendo: eu creio, porque a palavra que foi entregue para mim, pessoal, em revelação, é que o Senhor ia levantar gente disponível. Às vezes a gente sofre na mão de quem não tem compromisso. Às vezes a gente sofre na mão de quem não quer nada com a obra de Deus. Às vezes a gente sofre querendo fazer com excelência, e pessoas na trajetória querendo fazer sem excelência, de qualquer forma. Mas deixa eu te dizer, pastor Felipe, eu recebi uma palavra. Vou agregar mais gente àqueles que já estão. Essa é a palavra. Então deixa eu te dizer, em momentos críticos, Deus vai levantar nesse lugar gente disponível. Quando você pensar que não tem líder, Deus levanta. Quando você pensar que não tem vocal, Deus levanta. Quando você pensar que não tem instrumento, Deus levanta. Quando você pensar que não tem pregador, Deus levanta. Quando você pensar que não tem líder de célula, Deus levanta. Quando você pensar que não tem obreiro, Deus levanta, porque essa promessa foi entregue para nós. Eu termino dizendo: ou você é alguém, você pode ser um dos dois nessa noite, ou até os dois. Ou alguém é levantado para você nessa noite, você recebe em nome de Jesus, ou você é levantado para alguém. Eu quero os dois. Eu quero que Deus levante gente para a minha vida, para me ministrar, para vir ministrar em mim. E eu também quero ser encontrado disponível nas mãos do meu Deus.
assistidos por Jesus. Vamos estar de pé. Eu termino com o verso 11. Eu leio de novo porque o meu coração se enche de coragem nessa hora. Eu quero crer que o teu também. Vamos juntos, vamos ler a partir de coragem. Vamos lá, 1, 2, 3, coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá... Os planos não foram cancelados. O inimigo pensou, mas os planos a teu respeito não foram cancelados. Não foram. É tempo de receber de Deus. É tempo de reforçar essa fé. É tempo de avivar esse coração. É tempo de encher essa vida de ousadia. É tempo de renovar o teu propósito. É tempo de ir em frente, porque nos momentos críticos o meu Pai está comigo, o teu Pai está contigo. Aleluia.